juntos fazermos uma avaliação sobre a nossa vida, sobre a perspectiva espírita, trazer um pouco mais de consolo nas dificuldades que todos encontramos nesse dia a dia corrido, difícil que levamos e conhecemos como vida. E por que não, nesse momento de reflexão, matarmos um pouco a saudade de rostos amigos que já há um certo tempo conhecemos, e também, talvez, encontrarmos alguns novos rostos que também procuram quem sabe uma mensagem que possa trazer sentido para a sua vida. Já que momentos como esse que nos trazem essa certa alegria, necessário é que comecemos com aquela palavra que para todos nós é a palavra essencial para iniciarmos toda e qualquer atividade na nossa vida, seja num centro espírita, numa instituição religiosa ou na nossa própria vida, nos nossos afazeres diários. O agradecimento, a gratidão que todos necessitamos de ter como base fundamental do nosso comportamento. Assim eu agradeço aos senhores por estarmos todos juntos nesta noite, por termos escolhido nesses breves minutos, estarmos aqui para pensar e refletir sobre assuntos que nos são importantes para tomarmos decisões na nossa vida, mas que intimamente possamos cada um de nós agradecer àquele que é o nosso Criador, pela possibilidade de hoje reconhecermos-nos como filhos de Deus, reconhecermos que os caminhos que iremos trilhar para o futuro serão melhores do que o hoje, justamente porque escolhemos contribuir com o nosso esforço para sermos pessoas melhores, encararmos desafios na atualidade para, quem sabe, no futuro, podermos traçar voos um pouco maiores e mais altos na nossa vida. E assim, na noite de hoje, nós faremos uma reflexão sobre um assunto que eu julgo ser bastante importante, porque tem tudo a ver com o que é a nossa vida. O tema da noite de hoje será afetividade. Talvez sou estranho para algumas pessoas aqui que comecem a imaginar sobre talvez o que é que discutiremos e avaliaremos, porque no campo da afetividade para todos nós, talvez o que mais nos venha é a dificuldade de relacionamento que temos com outras pessoas, seja o âmbito que for. Pode ser relacionamento afetivo, amoroso, de trabalho, relacionamento com nossos pais, relacionamento com os filhos também, que fazem parte da nossa vida. E evidentemente, talvez alguém aí não tenha nenhum tipo de problema nessas áreas e talvez fique a imaginar o que nós, piracicabanos, já que venho de outra cidade vizinha, encaramos nas dificuldades em que a gente tem da vida. Mas claro que no campo da afetividade é necessário entender que, para todos nós, o importante é compreender o nível de relacionamento interpessoal que levamos com as pessoas que fazem parte da nossa vida. E todos podemos fazer uma avaliação rápida ou um pouco mais demorada para entender qual é o nível de relacionamento que temos para com essas mesmas pessoas. Geralmente pensando nas pessoas difíceis que fazem parte desses mesmos relacionamentos. Mas para entendermos o significado do tipo de relacionamento que temos com os outros, é necessário entender, antes de mais nada, o relacionamento que temos para conosco mesmo. E principalmente compreender qual é a nossa origem, de onde é que viemos, por que somos do jeito que somos, e até porque intimamente nos comportamos da maneira que cada um se comporta. E aí paramos para fazer uma pequena avaliação de qual é a causa da nossa existência. Nós somos efeito de alguma coisa. Alguns de nós passam a vida toda a se perguntar por que é que veio na vida que veio, por que é que tem os pais que tem, por que vivencia os relacionamentos ou os tipos de relacionamento que vivencia, porque trabalha em tipos de lugares similares. Às vezes a gente é mandado embora, entra em outro lugar. Pede a conta em outro, entra num outro lugar. Só que o padrão do tipo de relacionamento com as pessoas que temos na nossa vida acaba se repetindo, sem que a gente se pergunte por que é que nós temos relacionamentos dessa maneira. E ao tentar entender a causa primária da nossa existência, nos deparamos com a existência de Deus em si.
E Deus é necessário compreender que para todos nós que espíritas somos, estudiosos do espiritismo, simpatizantes ou até curiosos sobre o que é essa doutrina, é necessário que a estudemos. E por isso mesmo a questão número 1 do livro O Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da nossa doutrina, nós podemos encontrar: que é Deus? A pergunta dessa questão. Resposta: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E para nós que temos uma inteligência limitada, uma inteligência dificultada pelas nossas experiências, pela nossa falta de maturidade, tentamos entender a perfeição pura e a completude de Deus com essa mesma nossa inteligência. E por isso mesmo, talvez arrisquemos até a dizer que a causa primária da nossa própria existência em si é Deus. E ao adentrarmos no efeito de toda a causa gerada por Deus, nos impressionamos, porque nós somos criaturas humanas, mesmo com a nossa parca inteligência. Se adentrarmos no nosso organismo físico, isso que nos constitui, todos ficaríamos embasbacados a tentar compreender essa maquinaria fenomenal criada por Deus. Maquinaria essa que é uma conjunção de 37 trilhões de células, aproximadamente, num equilíbrio homeostático, num equilíbrio físico, num equilíbrio químico. Mas não vamos falar sobre o bioquímica aqui, porque senão todo mundo vai dormir. Mas nós nos embasbacamos com essa maquinaria, tamanha perfeição. E por isso mesmo observamos a perfeição de Deus pelo efeito da causa. Mas é evidente que Deus, ao criar tudo que existe, todas as coisas que existem e até os seres em si que existem, coloca nesses mesmos seres a sua própria assinatura. A sua assinatura que para todos nós é expressada pela lei de amor. A lei de amor que leva-nos todos a expressar aquilo que queremos por meio das nossas vontades, das nossas aspirações e assim mesmo do nosso nível de relacionamento expressado pelo amor. O amor em si, que na sua essência foi a síntese do pensamento de Jesus, já que veio ele aqui a esta terra para ensinar-nos não o que é o amor na teoria, ensinarmos-nos a todos como cada um de nós deveria de viver a amorosidade na sua própria vida. E essa bússola interna, que é a assinatura de Deus para todos nós na área da afetividade, expressa para o nosso modo de ser, a nossa personalidade, a nossa vontade de todos os dias fazer algo através dessa energia afetiva que carregamos em nosso interior, como a assinatura de Deus. E talvez essa energia afetiva possa ser subdividida para todos nós em várias etapas que compreenderemos todos que todos temos. A primeira delas, a energia afetiva no âmbito do físico. Aquela energia que nos impulsiona a querermos todos relacionarmos-nos uns com os outros intimamente. Certa pessoa tem uma característica que me atrai, do ponto de vista físico. E por isso mesmo eu quero ter contato, quero namorar, quero me casar, quero me relacionar. Direcionar essa energia física, essa energia afetiva no âmbito físico para com uma pessoa, para termos um relacionamento um pouco mais íntimo. Todos temos. Mas também poderíamos dizer que esta mesma energia afetiva pode ser direcionada na nossa vida para uma certa amizade. Quantos de nós não encontram na sua vida uma pessoa que estima muito, que gosta, que não é da família, mas que a gente sente como se fosse? E tem até a possibilidade de confiar muito mais do que as pessoas nas quais poderíamos chamar de parentes consanguíneos. Pais, mães, avós, primos, a gente confia mais ou menos assim, dependendo do tipo de familiar que temos. Mas pessoas como essas, a gente abre o coração, encontra uma vez na fila do banco e encara já como um amigo de longa data. As afinidades. E às vezes encontros e reencontros determinados, muitas das vezes pelas leis de atração, pelas leis de sintonia e até algumas pessoas, poderíamos dizer até, que são reencontros da nossa vida,
já que, como pilar principal da doutrina espírita, poderíamos encontrar a reencarnação. Quantos de nós não vai se trombando aí, ou quem sabe se retrombando com pessoas que a gente adora, ama de paixão e de coração, mas alguns também. Reencontros em que nós podemos observar, sem a pessoa ter feito nada para nós, um certo desgosto, uma certa desconfiança, um ódio que a gente não sabe de onde surgiu. Relacionamentos no âmbito afetivo. Mas alguns de nós, nesses mesmos relacionamentos, frustra-se, porque todos somos criaturas imperfeitas, que encontramos uns com os outros tentando encaixar, independente do nível afetivo que a gente escolha ter com a pessoa. Mas por um problema do destino, por um problema de comportamento, ou até de maturidade, o encaixe não se dá. E justamente por isso carregamos frustrações, mágoas, dificuldades que nos levam até a desacreditar na própria vida, nos relacionamentos. E aí direcionamos essa mesma energia afetiva que carregamos, muitas das vezes, para os animais. Conhecemos pessoas que amam animais mais do que pessoas. Conhecem gente assim? Eu conheço algumas. Pessoas que entopem sua casa de felinos, falando, esses daí não tem problema nenhum. Ou entopem até de caninos, de cachorros, e dizem, pelo menos o cachorro, esse é fiel. E aí nós não observamos que às vezes há uma trinca na nossa solidez de personalidade ao observar o tipo de relacionamento que procuramos com as criaturas humanas, muitas das vezes machucado, dolorido. E aí direcionamos essa mesma energia para os animais. Algumas pessoas são assim. Mas também poderíamos dizer que há pessoas que direcionam essa mesma energia afetiva no seu interior, para os esportes, para os estudos. E aí nós observamos que essa é a síntese da nossa vida, misturada de uma maneira ou de outra, porque todos pegamos um pouquinho de cada uma dessas citações, colocamos na nossa vida e observamos que todos temos essa energia afetiva proveniente da fonte geradora de vida conhecida como Deus, para expressar as experiências que vivenciamos na vida, todos os dias, de pouco em pouco. Mas é claro que a lei principal da vida em si é fazer o bem. Este é o objetivo da nossa vida. Todos queremos viver uma vida calcada no bem, minimamente, já que acordamos na busca de uma certa espiritualidade para todos nós, que vamos num centro espírita, quem sabe, tentar colocar a religião de uma forma prática para se vivenciar. Todos temos isso como um objetivo. Mas aí começam os pepinos da nossa vida. Porque todos, em teoria, falamos, olha, eu gostaria mesmo de fazer o bem. Mas como nós somos criaturas falhas, criaturas que ainda não adquiriram a certeza do caráter, aquela certeza de fazer o bem todos os dias, é muito mais fácil para todos nós errar. E esses erros fazem com que nós pratiquemos atitudes problemáticas na nossa própria vida. Atitudes essas que nos colocam em buracos que a gente muitas das vezes não sabe como sair. E obviamente que poderíamos trazer até para o nosso entendimento uma das falas de Emmanuel, guia de Chico Xavier. Ele teria subdividido na sua explicação do que é a humanidade, ela em duas categorias. Os humanos que são conhecidos como primitivos e os humanos conhecidos como conscientes. Os primitivos são aqueles que, do ponto de vista de relacionamento físico, de afeto um pouco mais íntimo para com a criatura, escolhe seu parceiro primeiramente pela casca. A pessoa tem que ter uma certa aparência que agrade, com características muito peculiares. Mas também pessoas que, quando escolhem os seus parceiros, eles também levam relacionamentos relativamente fugazes, de temporada, ou até com uma certa rotatividade um pouco maior, porque, na sua concepção, a rotatividade traz uma certa novidade a cada momento. Mas também pessoas que não têm no seu íntimo o senso de espiritualidade, ou o interesse pelo desenvolvimento espiritual que carrega dentro de si, via de regra.
Mas aquelas pessoas também conhecidas como pessoas conscientes são aquelas que fazem uma certa contraposição. Pessoas conscientes, quando buscam um parceiro, quando miram com interesse físico em alguém, colocam essencialmente como primordial o caráter, como característica primordial daquele que elege. Mas também pessoas que o relacionamento, quando dá certo, torna-se duradouro pelos interesses comuns em evolução, de amizade da própria vida. Mas também pessoas que interessam-se intimamente pelo desenvolvimento espiritual do seu ser. E vejamos, não estamos falando de espiritismo, porque o desenvolvimento espiritual de uma pessoa é calcado no nível de amorosidade que ela coloca na sua própria vida, muitas das vezes até em outra religião, mas expressa tudo aquilo que ela faz no seu dia a dia através de uma amorosidade que muito espírita olha e sente até inveja. Mas, e cá estamos nós, esse exército de pessoas interminável que está tentando migrar da primitividade para a consciência. Todos estamos, às vezes, com o pé um pouquinho mais em uma dessas características e um pouquinho menos em outras, mas todos estamos nessa luta diária tentando migrar de um lado para o outro, tentando se conhecer, tentando olhar para si, para tentar fazer um diagnóstico inicial sobre o que cada um de nós é, para saber onde cada um de nós gostaria de ir e colocar o esforço diário da sua vida para que possa migrar de um lado ao outro. E é claro que a dificuldade também começa aí. E para que nós não fiquemos aqui a filosofar até 8 da noite, 9 da noite, a gente utiliza alguns exemplos. E eu utilizarei para que a gente possa, de repente, identificar que na vida em si, todos temos algumas características calcadas na primitividade. Eu tenho uma amiga, muito amiga do coração, uma pessoa que gosto muito, mas ela tem uma característica que é bastante complicada. Ela quer porque quer arrumar uma pessoa que seria conhecida, eu vou falar uma expressão, não sei se aqui é a mesma coisa, benê homo. Em Piracicaba é isso, aqui eu não sei. Mas ela é louca para arrumar o seu benê. E ela já conversou comigo várias vezes sobre o que ela gostaria, como seria o encaixe, e eu até expliquei um pouco sobre afetividade, sobre primitividade. Ela gosta até dessas ideias espíritas, misturadas com um pouco de psicologia. Para ela acha interessante. E ela disse, mas olha, como eu não sou evoluída, eu até que gosto assim do mais bonitinho. Eu ainda não tirei o pé, eu não escolho logo de cara aquele mais feinho. Para mim não tem problema, né? E eu logo falei, não tem problema nenhum, pode escolher o bonitinho. Cada um tem seu tempo para mirar naquela característica que gosta. Vamos vivenciar, né? Não tem problema nenhum. E nós que vamos fazendo palestra aqui e ali, a gente sempre encontra esses amigos e amigas, muitas das vezes nessas andanças. E essa amiga, logo eu vi, nesta primeira explicação, logo que ela estava um pouco emburrada. E ela logo disse, ao contar a sua história, que gostaria assim de uma pessoa, mas começou a falar de uma pessoa assim muito boa, tem que ser muito bonito, tem que ser uma pessoa de presença. E eu fiquei a imaginar o que seria uma pessoa de presença. Mas tudo bem, cada um tem a sua imaginação, o tempo foi passando, fiz algumas outras palestras e voltei na mesma casa. Não vou falar a casa porque a gente nunca entrega a pessoa, só conta o milagre, mas não conta o santo. E o tempo foi passando, cruzei novamente com a minha amiga. Cruzei com a minha amiga, logo vi um sorriso de orelha a orelha na primeira coisa que eu observei quando pisei naquela casa. E logo mentalmente falei, já sei o que aconteceu, é o benê. E fiquei na minha, essa conversa era mental, já que ninguém ouvia, estava tudo certo. E logo minha amiga veio até mim porque queria conversar, estava um pouco assim alegrinha demais, eu nunca tinha visto, mas falei, deve ter um pouquinho de paixão aí neste corpinho. E ela veio, ai, você não acredita. Eu falei, eu já sei, você achou a sua tampa da panela. Ela, como sabe que sou espírita, é mediunidade? Eu falei, não, não é mediunidade, não, é observação mesmo. E disse para ela, mas que bom, eu fico muito feliz. E logo ela falou, porque amigo é assim, né? Não gosta de guardar coisa quando é boa, tem que contar para todo mundo. E ela disse, eu trouxe aqui para você ver se eu não acertei.
Eu falei, mas então vá buscar, vamos conhecer, tal. E ela foi buscar o Benê. E lá chega o Benê, todo bonito, sorriso, bem vestido, muito educado. Eu falei, mas que maravilha, né? Que a danada arrumou mesmo. Um bem bonitinho. Eu até torci, falei, mas que fique tudo bem entre vocês. E ela estava super alegre, borboleteando, querendo mostrar que o Benê era muito bonito para todo mundo. E conversa vai, conversa vem, desejei tudo de bom, porque na área da afetividade sempre é assim. Todos torcemos, nós nunca torcemos para dar errado. E logo o tempo foi passando e mais uma palestra voltou e eu voltei na mesma casa como um ioiô que foi e voltou. E lá estava a minha amiga, eu observei de longe nesta mesma temporada, no mesmo ano, na mesma casa. Olhei para ela e logo vi uma carranca estampada em sua cara. E eu pensei também novamente, já sei o que aconteceu. Mas tudo bem, a hora que eu fiquei sozinho, ela me mirou e aproveitou para vir falar alguma coisa. E eu logo disse, já sei o que ela vai vir falar. Você não acredita. E eu falei novamente a mesma coisa. Eu já sei. O Benê foi embora, né? Como é que você sabe? É mediunidade? Eu disse, não é mediunidade não, é a observação. A gente começa a pegar a personalidade da pessoa para observar como se comporta. E ela logo disse, começou a tecer vários comentários muito positivos daquela pessoa e logo disse, a partir de hoje no meu coração para ele vai ser só ódio, porque homem nenhum presta no mundo. E eu falei, eu vou ter que salvar a espécie, né? Eu falei, mas pera lá, não é bem assim também, né? É mais ou menos, né? Não é todo homem também, assim. A gente tem que contrabalancear, porque senão, coitados de nós, homens, né? Aí eu conversei, falei, vai passar, tá tudo certo, não tem problema, é assim mesmo. Aquela coisa que a gente fala, mas não precisava falar nada, porque também não tem o que falar. Tem que esperar curtir a coisa, né? E passar, e a dor passa com o tempo que passa. E o tempo foi e ela foi reclamando, mas ela logo quis falar para mim, eu tenho outra história que pelo menos essa você não sabe. Eu falei, o que é? Quando a pessoa entra na reclamação é terrível. Não pergunte nunca para a pessoa. Ela fala assim, tá tudo bem? Ela fala não. E você, que não é curioso, logo fala, o que aconteceu? Pode sentar aí que a pessoa vai falar. Quando Jesus nasceu, e aí vai tecer todo aquele comentário até a pessoa passar 2000 anos, chegar na data dela nascer, começar a reclamar de tudo e falar até o dia atual. E ela estava mais ou menos nesses dias. E ela disse, para mim, para completar, depois que ele me abandonou, a minha vizinha, ela mora num prédio, chegou em casa, tocou a campainha e me disse assim, você precisa vir aqui em casa ver a minha filha. É o dia mais feliz da vida dela. O dia em que ela vai se casar, ela está com o vestido de noiva e como ela gosta muito de você, ela quer lhe mostrar como é que está o vestido dela para você se alegrar e ver. E ela já colocou a segunda carranca no rosto, porque vê a felicidade dos outros. Quando a gente está na fossa, é complicadíssimo. Eu sei que vocês não sentem isso, mas o pessoal de Piracicaba que ainda não aprendeu que a amorosidade é mais ou menos por aí. E logo ela disse, então vamos lá. Não podia dizer que não, colocou aquele sorriso amarelo no rosto e foi para a casa da vizinha. Entrou na casa da vizinha, viu a filha da vizinha com o vestido de noiva e logo disse, eu tenho pena de você. Você sabia agora que todo casamento... Começou a citar estatística de divórcio. Não dura um. E começou a incentivar a pessoa, né? No dia mais feliz da sua vida. E ela começou a reprogramar tudo isso, contando para mim. Antes da palestra, eu falei, mas meu Deus, o senhor me joga cada pepino. Hoje, não podia deixar para depois, ela mandar no WhatsApp, sei lá, e eu ler outra hora. Não podia. Aí eu falei para ela, mas viu, preste atenção. Porque eu já tinha falado muito sobre afetividade. Muitas das vezes, a gente só direciona a nossa energia afetiva, que via de regra é para ir para o bem, às vezes numa energia destrutiva, depressiva, complicada, que coloca cada um de nós na tristeza. Mas a pessoa que está reclamando, muitas das vezes, não quer escutar coisa assim. Quer escutar aquela palavra fenomenal que massageia todo o ego daquele que reclama. Coitada. Mas a gente para pensar e tentar avaliar a nossa própria vida.
E eu tentei estimular de uma maneira para que ela pudesse pensar como a sua vida estava, para de repente dar um salto de qualidade para que pudesse ficar um pouquinho melhor. Mas nessa avaliação, eu também falei, viu, depois da palestra, vem aqui e nós vamos conversar um pouquinho, porque você não pode ir embora com esse ânimo. Fiz uma palestra, não lembro especificamente qual era o tema, mas eu falei depois dela, ela veio, eu falei, vamos conversar um pouquinho aqui, sente aqui. Sentou, precisava, não tem problema nenhum. E expliquei que muitas das vezes, quando a gente está triste, está frustrado, está com mágoa, nossas ações ou nossa bússola fica um pouco louca. Elas são direcionadas, muitas das vezes, para energias destrutivas. E por isso mesmo a gente acaba caindo em buraco que não sabe depois como sair. Nem com a nossa inteligência, nem com a nossa força, nem com o estímulo de quem quer que seja para que a gente possa se levantar. E eu falei para ela, você não se sente que nesse momento você acaba cometendo certos deslizes, deixando pessoas magoadas, pessoas frustradas, pessoas que às vezes só queriam escutar uma palavra bacana e legal para seguir a sua vida. E às vezes as pessoas não têm nada a ver com os problemas que nós carregamos na nossa própria vida. E a gente não se dá conta que deposita o lixo interno que tem dentro de si para os outros. Falei até, lembre-se de Jesus daquela vez que teria dito no Evangelho, a boca fala do que está cheio o coração. E a pessoa ficou pensando o significado disso, porque a gente vai fazendo contextualização daquilo que está no Evangelho para a nossa própria vida. E às vezes nós mesmos que estamos aqui, falando, refletindo, de repente a gente entra numa dessa. Mas eu falei e até comentei, deixa eu fazer assim uma analogia. As pessoas da sociedade que cometem um crime do ponto de vista material, você vai lá e pega um bandido, ele vai e assassina alguém, um assassino. Ele comete esse crime e, porventura, a consequência do seu crime vai ser o encarceramento. A pessoa vai presa, vai ter que passar um estágio numa prisão, que é a consequência de um crime. Você entende disso, não entende? Ela falou, entendo perfeitamente. Conosco é mais ou menos a mesma coisa. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Nós que vamos cometendo crimes com as outras pessoas. Não precisa ser um crime muito complicado. Crimes pequenos, deslizes, frustrações, mágoas, falta de perdão, ofensa. Coisas que são praticamente o nosso dia a dia que estamos aqui nessa labuta diária. Principalmente com gente complicada, difícil e chata. Porque elas nos treinam nesse tipo de comportamento, nesse tipo de postura e nesse tipo de reação. E a gente vai pensando que esses crimes, muitas das vezes, acumulamos tantos débitos na nossa vida, que a vida em si, por meio da reencarnação, já que falamos desse pilar do Espiritismo, nos coloca em situações em que nós temos de repensar o tipo de relacionamento que nós temos. Exemplo prático, eu tenho também um amigo, que somos muito amigos. Ele não é espírita, é de outra religião. E esse amigo, ele é um desses que entraram no encarceramento ou no aprisionamento físico. Sabe, vocês conhecem gente feia? Para eu não ficar sozinho, eu vou repetir aqui. Eu sei que em Iracemápolis é difícil de achar o pessoal meio feinho, mas em Piracicaba tem vários. Mas imagine uma pessoa feia. Conhecem gente feia? Para eu não ficar sozinho, vocês mentem, fala, conheço. Conhece, né? Multiplique por 10, dá meu amigo. Esse é mais ou menos o tipo de prisão que esse rapazinho, colega meu, está. Ele está aprisionado numa dessa. Só que o seu coração todos os dias grita para ele, você tem que estar com uma pessoa. Você precisaria estar com alguém, se relacionar. Mas o negócio é difícil. E a gente, como tem um pouco mais de intimidade, às vezes a gente até brinca um com o outro e dá risada da desgraça própria e não alheia. E aí ele conversando, eu sei que eu sou assim, não sou muito bonito, mas assim, eu sei que eu sou feio, quer dizer, eu sei que sou horrível, mas sabe que já falaram para mim, Rogério, ele falou assim para mim, já me falaram que mulher para mim nunca vai ser por amor ou paixão, mas vai ser, se for, com pagamento de promessa. Então eu estou procurando ver se eu vou para Aparecida, para achar uma aí tentando fazer promessa, para que de repente
eu arrume a minha tampa da panela. E a gente ri, claro, porque é uma brincadeira em si, e ele também tem um senso de humor muito bacana para poder olhar para si e dar risada. Já que todos nós necessitaríamos, de repente, de olhar para a nossa própria vida e às vezes levar com um pouco mais de humor. Porque às vezes a gente fica tão desgostoso com as pequeníssimas coisas que somos e que acontecem conosco, que a gente espalha essa nossa dificuldade para todo mundo. E a gente percebe que esses são aprisionamentos físicos. E usamos até outros exemplos, porque quantos de nós não pode observar de repente, para tudo quanto é lado, a pessoa nasce maravilhosa, linda, atleta, toda desenhada, parece uma Vênus grega. E de repente um acidente, a pessoa torna-se tetraplégica, paraplégica. E de repente tudo aquilo que era o ideal da sua própria vida muda de uma hora para outra. Porque na verdade o corpo sem o trabalho, sem o esforço, a musculatura não tem função. E por não ter função, o próprio corpo absorve. E por absorver muda toda a estética do que seria o conceito de desejo da atualidade, desejo físico. E a gente para observar quais são as funções que nos importam verdadeiramente para a gente cultivar no nosso tipo de relacionamento. Mas algumas prisões excedem o que seria o físico. A feiura, por exemplo. E a feiura também é muito relativa, porque permitam-me fazer um pequeno adendo. Quem de nós não observa uma pessoa que representou aqui na Terra bondade em pessoa? Para mim, exemplo meu, Chico Xavier. Uma pessoa que a gente fala não teve pessoa mais bondosa ou representativa da bondade contemporânea à minha própria vida. Mas também com uma estética que não era nem um pouco atrativa. E uma estética que foi programada para não ser atrativa. Porque tamanho exercício e atividade que ele deveria de exercer no campo da mediunidade, que necessitava de uma certa blindagem. Uma blindagem que possibilitasse, quem sabe, não chegar até ele uma certa quantidade de desejo, de afeto, de vontade de ter. E quantos de nós, numa bondade de uma pessoa como essa, que tem esse tipo de comportamento, não se sente inebriado para dizer gostaria de passar a eternidade ao lado de uma pessoa assim? Porque a bondade em si para todos nós é ótima, faz bem, é gostoso. Quem não gosta de ficar do lado de gente boa, de gente feliz, de gente alegre, de gente positiva? E de repente uma pessoa que tem a estética maravilhosa, que a gente fala, meu Deus, que perfeição, que simetria, foi desenhada por Deus, tal pessoa, homem ou mulher, abriu a boca, 3 palavras, a gente, meu Deus, não dá para aguentar. Quantos observamos isso? Mas também, como eu disse, algumas prisões vão além do próprio físico e entramos no conceito psicológico das prisões. Conceitos psicológicos de pessoas que também adorariam estar com alguém. Mas às vezes a pessoa é nervosa, é complicada, é ansiosa, é depressiva e é muito difícil de dar liga, desconfiada com qualquer pessoa. E aí passa pela dificuldade psicológica de tentar vivenciar uma vida de relacionamento um pouco mais íntimo, porque a vida constrangeu, porque a divindade colocou nessa situação justamente por tais características terem sido mal baratadas, mal valorizadas em outras oportunidades, principalmente em outras vidas. E esses somos nós, porque nós vamos nos descobrindo onde cada um de nós está, com o pé na canoa que escolheu vivenciar uma experiência conhecida como vida. Mas a nossa vida vai se processando dessa maneira, mas um sentimento de aceitação e resignação para todos nós é a maior dificuldade, porque a nossa cabeça funciona de uma maneira, eu quero isso porque eu quero isso, e a vida nos põe numa situação em que a gente não pode. Aí a divindade ajuda um pouquinho mais, porque a gente quer estourar essa prisão em que a vida nos colocou. Poderíamos utilizar até como exemplo para entendimento da falta de aceitação e resignação psicológica, por exemplo, Michael Jackson. Era uma pessoa que nasceu com uma certa quantidade de melanina na pele, que ele não aceitava. E fez porque fez para trocar.
um certo formato de nariz, diferente daquele que ele achava que deveria de ser. E fez de tudo para mudar. E no final das contas, acabou por se suicidar com excesso de medicação. Vicioso, sem aceitar aquela alegria. Podia ter tudo. Quantos de nós não se utiliza de exemplos daquelas pessoas que querem porque querem ter dinheiro? Pessoa torna-se uma cantora de projeção. Por exemplo, Amy Winehouse. Quem de nós não sabe? Uma menina com talento, minúscula, com uma voz de trovão. Tinha tudo, entupiu-se de droga e se matou também. Essa é a nossa vida. E nós vamos colocando valores na nossa vida, no nosso tipo de relacionamento, na nossa energia afetiva, sem nos darmos conta do que é o processo educacional divino para todos nós. E aí a gente estoura essa cela em que nós nos colocamos pela nossa incúria e pela nossa vontade própria. E quando a gente estoura, muitas das vezes a divindade fala: é preciso apertar esse torniquete nesse meu filho. Porque todo filho recebe o carinho apropriado do pai para corrigir seu comportamento. E aí, muitas das vezes, pessoas há na Terra que por esse comportamento, não todas elas acabam adentrando num processo educativo, por exemplo, de uma doença mental. Nem toda doença mental tem como consequência atitudes como essa, mas algumas delas têm. E aí a pessoa necessita de vivenciar pelo menos alguma experiência durante um tempo numa prisão do seu próprio corpo. Uma prisão que não lhe permitirá expressar aquilo que tem como intelecto, não lhe permitirá expressar muitas das vezes a vivência livre, como muitos de nós gostariam de vivenciar. E observamos que esse processo é mais educativo para o espírito do que de sofrimento. Mas a gente fica pensando, poxa vida, mas existe espírito com doença mental? Não. Todo espírito tem a sua lucidez relativa e compatível com o seu grau de evolução, de conhecimento da vida, de vivência, de maturidade. Mas claro, alguns de nós erram tanto que precisa corrigir-se durante um estágio de dificuldade. E a vida é essa. A gente vai tentando se entender como cada um de nós é. Mas é claro que a gente tenta fazer o melhor com a vida que tem. E eu tenho também uma outra amiga que também é fenomenal, sabe? Ela é uma dessas assim que é louca para sair da grade que tá. E ela logo veio conversar comigo um dia e ela veio reclamar da mesma coisa, que não conseguia achar o parceiro ideal. E ela ficava muito brava, muito irritadiça, tinha um gênio forte, terrível. E ela dizia sempre para mim: olha, tá difícil de arrumar um homem assim à altura. Eu falei, mas meu Deus, 4 bilhões de homens nessa terra, será que um não dá para encaixar? Ela disse, não, eu queria assim, pelo menos uma família que pudesse ser mais ou menos assim. Vê se eu estou pedindo muito. Ela falou para mim. Aí eu falei, como que você gostaria? Assim, filhos que não dessem problema na escola, que não pintassem parede, que não aprontassem nada, que não fizessem o professor chamar a gente na escola, mas filhos assim ideais, que falassem, mamãe, eu te amo todos os dias. A gente vai ficando até com inveja, né? Se achar um filho assim, a gente até adota. E ela disse, mas não é só isso, eu queria um marido. Mas um marido daqueles, sabe, que trazem café da manhã todos os dias, assim, na cama. Eu comecei assim, falar, nossa, já começou a restringir, né, a parcela de gente que acha que é assim. Ela falou, mas não só, a gente sai da cama, vai pro banheiro, vai escovar os dentes, ele vai jogando pétalas de rosas. Eu falei, mas gente, eu falei, então boa sorte, minha amiga, você vai conseguir, vai firme. Nem no mundo de regeneração, né, que a gente vai entrar, acho que nós não vamos chegar lá, né, nem esforçando, quem sabe 1 bilhão de anos aí, a gente, aí casa, né, aí tá junto. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse, né? E a gente vê que esses relacionamentos que nós temos, muitas das vezes são calcados em coisas tão simples, e para todos nós é necessário o único combustível de todo relacionamento afetivo, porque isso é o que nos guia, é o que nos impulsiona para sermos melhores. E o que nos impulsiona, na verdade, é a boa vontade.
A boa vontade de todos nós fazemos um pouquinho do bem que carregamos dentro do nosso peito, do nosso coração, da nossa alma, do nosso cérebro. Cada um dê um nome que acha melhor. Mas fazer o bem com boa vontade, com felicidade. Porque senão a gente passa a vida reclamando, brigando e reclamando principalmente daquele que a gente fala: ai, quando eu casei era maravilhoso, depois mudou. Ele mudou. Eu falei para ele um dia: com você eu moro até debaixo da ponte. Passou uma semana, já não quero mais a ponte, porque tá ruim. E começa a descer a lenha no marido, né? Para todo mundo. O marido fica em casa, a mulher vira espírita. Fala assim: olha, eu vou lá para casa, mas para mim aquele que está lá não é meu marido, é meu obsessor. Não é nem o obsessor, já virou bi. Meu obsessor está lá e eu tenho que aguentar esse figura todo dia. E eu conheci uma senhora mais ou menos assim. Eu vou contar uma história também, porque... nossa, gente, quando a gente fala com gente boa, o relógio corre, eu não consegui nem parar. E essa minha amiga é mais ou menos assim. Ela esperava ter um relacionamento de comercial de margarina. E a vida foi tão difícil para essa mulher que ela não teve. E por isso mesmo ela achava muito ruim tudo que acontecia na vida dela. E ela reclamava do marido, e todos os dias mentalmente ela dizia: esse daí é a última, nevermore depois dessa, nunca mais. E ele disse: depois que morrer não quero ver nem pintada de ouro esse fulano de tal. E o fulano de tal morreu um pouco mais cedo, porque geralmente mulher é um pouco mais longeva. E a mulher, aquele dia que ele morreu, era um misto, né? Era um misto de alegria, de felicidade, que se viu livre do fulano de tal, mas também um pouco de tristeza, porque meio que se acostumou um pouco ruim. A gente tem saudade às vezes do ruim, né? Porque fica, tenta, aí o ruim vai embora, sente falta. E ela estava nessa dualidade, sabe? Do ruim, do gostoso, de bom, da alegria. E de repente o tempo foi passando, ela tinha pelo menos mais 2 décadas aí pela frente, mas todos os dias ela fazia uma oração para o seu anjo da guarda e dizia-lhe no seu íntimo: olha, na próxima encarnação, vocês vejam bem, hein? Eu não quero ver aquele lá nunca mais, mas pode preparar para mim aí um que vai ser o meu príncipe, aquela pessoa que eu mereço, que ninguém vai me tirar. E ela falava isso todos os dias com seu anjo da guarda. Era uma conversa interna, muito boa entre os dois, todos os dias. E chegou o dia dela entrar na rampa de lançamento. Colocou o seu pé e foi. Dormiu e acordou no além. Acordou no além, percebeu que já não estava mais encarnada, que já era outra, que já era espírito, achou que era fumacinha, mas viu que não era assim. Falou: poxa vida, agora eu vim, que maravilha. Agora eu vou poder falar com o meu anjo da guarda. Olhou ao longe e percebeu que aquele era seu anjo da guarda. Não sabia por quê, algo intimamente lhe dizia que era aquele. Ela sabia sem tê-lo visto em vida ou tê-lo conhecido, que a sua memória pudesse identificar. Chegou lá e perguntou: é você, não é, meu anjo da guarda? Sim, sou eu. Ai, que maravilha, você sabe então qual que é a minha conversa contigo, né? Falei todos os dias depois que aquele fulano de tal, que deve de estar lá para os umbrais, que eu não quero ver nunca mais, que a minha conversa contigo agora é uma escolha diferente. Está sabendo, não está? Ele disse: sei, Maria, eu sei o que você quer. Eu estou até cansado de tanto ouvir todo dia que você pediu. Mas eu arrumei um negocinho bom para você aqui. E você está vendo aqui aquela construção? É um prédio mais ou menos de 10 andares. 10 andares ali, Maria. Eu selecionei aqui todos os possíveis exemplares masculinos para você poder escolher para a sua próxima reencarnação, para vivenciar a amorosidade, a afetividade que você gostaria de vivenciar todos os dias, tá ok, Maria? E ela ficou tão contente, porque ela falou: ele já preparou terreno para mim, eu estou garantida. Que maravilha! Eu pedi a Deus, ele disse, que eu pudesse fazer isso, mas ele consentiu com uma única regra: você vai poder escolher todos aqueles. Cada pavimento há uma quantidade de homens ali com as características que eu acho que você gostaria e que a divindade aprovaria, para que você possa vivenciar a amorosidade, a afetividade em plenitude, corrigindo todos os seus problemas e ajudando nessas batalhas diárias a você se encontrar. Ela até gostou, achou que foi uma proposta muito boa de Deus. E percebeu que cada um dos andares tinha uma
assim, uma amostra. Então não era um só. Não seria tão difícil, de repente, encontrar alguém que encaixasse um pouco melhor. De repente, a sua tampa da panela estava ali. E só bastava escolhê-la com retidão e com certeza. Aí ela falou, então vamos, mas lembre-se da regra que é a seguinte, esqueci de falar, se você subir um pavimento, não pode voltar no anterior, tá ok? Ela disse, tá ok, maravilha. Então vamos lá. Ela estava ansiosa, tinha ansiedade, palpitação no peito. Ela falou, nossa, eu não sabia nem que coração a gente tinha aqui no mundo espiritual, eu estou sentindo bater. Então vamos lá, Maria, escolha o seu príncipe. E abriu a primeira porta, primeiro andar. Aquele mundaréu de homem bonito, galã de novela. E ela já começou a ficar um pouco empolgada com a coisa. Falou que maravilha, já não é tão parecido com aquele anterior, que era assim um pouquinho fora de forma, um pouquinho feinho. Eu já gostei aqui pelo menos da primeira característica que Deus está me recompensando. Talvez é porque eu sou espírita. Ela até falou, serviu para alguma coisa. Ai, meu Deus, mas será que eu escolho? E como mulher não tem curiosidade nenhuma, ela disse, mas eu queria tanto saber o que tem no segundo andar. Será que eu vou? E falou assim, ai, eu vou. Eu vou porque se der ruim, pelo menos tem mais 8 aí pela frente para eu poder trocar, escolher. E ela falou, vou subir. Vai subir, Maria? Vou. Mas lembre-se, não pode voltar. Subiu, abriu novamente a porta do segundo andar, já que tinha elevador, e ela observou aquele mundaréu de homem bonito. E tinha mais uma característica, eram gentis. Todos eles disseram, com o seu sorriso de orelha a orelha, pode entrar, Maria, você pode escolher um de nós, estamos todos aqui felizes. E ela se tornou até um pouco mais feliz naquele momento. Falou, meu Deus do céu, como que Deus é bom. Começou a ficar contente até demais, um pouquinho empolgada, porque falou bonito e gentil, já está garantido 2 coisas. Mas como ela não tinha curiosidade nenhuma, alguma coisa começou a dar um comichão na sua vontade de subir para o terceiro. Eu vou para o terceiro, porque de repente o negócio melhora. Se der ruim, tem mais 7. Foi para o terceiro andar e de repente abriu aquele mundaréu de homem bonito, de novo, gentil, todos sorriram, sorriso muito bonito, mas eles também tinham outra característica, lavavam louça. E ela olhou para as próprias unhas que passaram uma vida a lavar louça, e ela dizia todos os dias, eu não podia ir na manicure porque ela não deixava, e se eu fosse ainda estragava a unha na louça. Ela falou, ai como Deus é bom, aquela felicidade, aquela gratidão, ai como é bom a gente agradecer a Deus, né? E ela falou com a sua curiosidade, ai eu acho que eu vou pelo menos mais um. Mais um, Maria? Mais um, mas lembre-se, não pode voltar. Tá bom, sobe mais um. Abriu aquele mundaréu de homem bonito, gentil, lava a louça e ainda passa a roupa dele e dela. Ai, meu Deus, o negócio está ficando bom demais para poder escolher qual vai ser o meu futuro afetivo com a pessoa que aí está. Mas ela falou, eu quero para o quinto. Ai, vai para o quinto, Maria? Vou. Abriu novamente, já mudou de situação. Os homens já não eram mais bonitos, já colocaram encaixados na categoria de lindos. Lindos, gentis, lavavam louça, passavam roupa, lavavam roupa, faziam massagem até nos pés. Ela falou, meu Deus do céu, eu vou chegar, pelo menos mais 5, aí eu vou chegar no paraíso. E foi. Ela começou na sua curiosidade e parou lá no 9º. No 9º andar ela abriu. Primeiro só Adonis, só aquele bando de homem lindo, gentil, lavavam roupa, passavam roupa, faziam massagem nos pés, levavam criança para o shopping para passear junto, faziam compras, traziam as compras e ainda eram espíritas. Ela falou, meu Deus do céu, olha, problema de afetividade eu não vou ter mais nunca, porque Deus sabe qual é o meu anseio de pessoa e de mulher. Nunca mais aquele lá eu vou ver. E começou a pensar, puxa vida, se do primeiro até o 9º só deu isso, no 10º, ai, paraíso na terra. Eu vou para o 10º, disse para o seu anjo da guarda. E ele disse, vai, vou. Com toda certeza, lembre-se, não pode voltar. Não tem problema, eu sei que eu vou encontrar aquilo que eu mais preciso no 10º. A maior felicidade do mundo.
e logo fechou a porta do elevador. E ela já estava de olhos fechados, falou, eu vou fazer a prece de Cáritas agora, porque é uma prece forte, porque eu vou chegar lá, a hora que abrir, vai sair o meu Deus grego. E começou a abrir a porta, porque chegou no 10º. Começou a abrir a porta, aquela luminosidade um tanto quanto forte, seus olhos ainda não estavam acostumados. Uma fumaça saiu também de dentro para poder dar até um clima. E lá estava sentado uma única pessoa. E ela falou, é ele! E ela começou a abrir os olhos. E ela viu lá na cadeira seu marido, que já tinha partido. A história é mais ou menos assim na nossa vida, né? A gente deseja, e às vezes a divindade coloca aquilo que nós necessitamos. Necessitamos para o nosso aprendizado, para o nosso treino, porque a gente nunca para se perguntar, o que será que eu preciso corrigir? Eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais compassivo, eu preciso ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais tranquila. E quantos de nós não vivencia esse furacão na nossa vida todos os dias porque a gente está vivenciando com uma pessoa que é extremamente difícil. Às vezes na figura do marido, às vezes na figura de um pai, às vezes na figura de um filho. E assim vai, a nossa vida vai se processando. Porque nós nos encaixamos em situações similares a essas na área da afetividade. Mas já que todos estamos vivenciando aqui, tentando vivenciar a afetividade melhor, colocando um pouco mais de religiosidade nos relacionamentos que nós temos, que escolhemos e que vivemos, a gente para pensar nos evangelhos, que é muito interessante, já que todos necessitamos de mimetizar o nosso comportamento ao comportamento de Cristo. Lembramos-nos de uma frase célebre no nascimento de Cristo. Glória ao Pai, Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E a gente para pensar que para nós talvez a única característica que nos falte verdadeiramente é a boa vontade de encarar o problema que a gente tem. Muitas das vezes, ou talvez quase que 95% das vezes, na área da afetividade. E claro, meus amigos, se alguém tiver assim, com uma certa ganância, for para o céu, reconhecer um prédio de longe, por favor, para no 7º, 8º, tá tudo certo, né? Vivencia, parcela a reencarnação em 2, 3 vezes. Mas é claro que isso é uma brincadeira, né? Mas, assim, nós chegamos ao fim dessa reflexão com um certo ânimo renovado, de uma vontade de encarar o problema que faz parte de todas as nossas vidas, principalmente com as pessoas difíceis, na área da afetividade, na área dos relacionamentos. Mas é claro que aquela palavra que foi o início da nossa conversa deve também de ser presente no final da nossa reflexão, a gratidão. A gratidão por todos que se permitiram viajar e pensar na sua vida, avaliar o que pode ser melhor a partir do seu próprio esforço, da sua contribuição, da sua própria mudança, mas também aquela gratidão a Deus pela oportunidade de a gente poder se reconhecer como filho de Deus, com a sua assinatura e por isso mesmo com aquele livre-arbítrio de poder escolher vivenciar uma religiosidade um pouco mais madura e profunda. E claro, esse sentimento de alegria, felicidade, já um tiquinho de saudade, nos faz agradecer a Jesus, a Deus, por essa oportunidade e rogar também, se possível, para que oportunidades como essa se repitam infinitamente na trajetória da nossa vida, porque às vezes uma mudança bem dada de rota e de rumo para todos nós é necessário apenas um empurrão que nos direcione com aquele ânimo, aquela vontade de ser diferente. E se alegre naquilo que faz. E eu aqui que estou, deixo votos de muita vontade, para que todos possam, na medida do possível, investir seu esforço, a sua necessidade, na direção daquilo que acha melhor, na bondade, no amor, na fraternidade. Deixo assim então, para não cortar o barato de o pessoal de repente começar a ficar com vontade de ir embora antes de terminar. O meu abraço, muito feliz, alegre, com saudade. E quem sabe, rogando, se Deus quiser, numa próxima oportunidade, nós estejamos aqui para pensar, refletir e, se Deus quiser, mudar para melhor. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.